Shalom, shalom! Eu sou a Mara Hayá. Estamos de volta aqui no nosso canal Mahanaim, este espaço reservado para os israelitas que têm o testemunho de Yeshua, o Mashiach de Israel, Baruch Hashem. Hoje iremos estudar a Parashat Pinchas, Baruch Hashem. Alguns segredos, a mais do que já estudamos nos vídeos que já postei no ano passado, que eu pedi a vocês que vissem, e novamente estudassem esses vídeos, e nos 2 vídeos que lancei no canal recentemente, da Briga Hadashah e da Haftarah. Baruch Hashem, a Parashat Pinchas, uma Parashat muito rica e muito grande, que contém bastantes segredos. Vamos ver como se escreve segredos em hebraico. A palavra segredos é escrita com a letra Resh e a letra Zayin e significa Raz. Raz. Vamos ver a gematria de Raz. Raz tem a Resh com 200 e o Zayin com 7. A gematria de Raz é 207. Qual palavra em hebraico também tem esta mesma gematria? A palavra Or também contém uma gematria de 207. Vamos fazer a conta aqui. Aleph é 1, o Vav é 6 e o Resh 200. Completando então 207. Já entendemos que quando uma palavra tem a mesma gematria que a outra palavra em hebraico, isso significa que elas duas têm o mesmo significado espiritual ou estão totalmente opostas. Neste caso, elas não estão opostas, elas têm um significado semelhante, ou seja, a Or, que é a luz, Or significa luz. Traz a mesma alusão para os segredos espirituais. Os segredos espirituais, eles são revelados através da luz do Eterno, Baruch Hashem. E qual é o segredo que vamos desvendar hoje nesta Parashat Pinchas? A palavra Pinchas, vou apagar aqui para não misturar. O nome da Parashat Pinchas, esta palavra Pinchas, ela é escrita desta forma: Pei, Nun, Ret, Samer. Contudo, no rolo da Torá, no início desta Parashat, a palavra Pinchas vai aparecer um Yud bem pequeno no rolo da Torá. No Tanar que nós temos em casa, não aparece essa diferença. Contudo, no rolo da Torá Sagrada, no rolo, existe uma diferença no tamanho da letra Yud para as demais letras Yud do texto. Esta letra Yud, ela aparece aqui por conta deste segredo que vamos desvendar hoje, porque ela não faz parte da palavra Baruch Hashem. Vamos fazer a gematria de Pinchas com o Yud? Pei vale 80, o Yud vale 10, o Nun vale 50, o Ret vale 8 e o Samer vale 60. Com isso formamos aqui a gematria de 208. Que palavra em hebraico também traz essa mesma gematria para fazer o sentido aqui deste segredo? Temos o patriarca Yitzhak com esta mesma gematria. Vamos escrever Yitzhak? Yud, Tzadik, Het, Kuf. Yud 10, Tzadik 90, Het 8 e Kuf 100. Fazendo aqui a conta dá 208. O nosso patriarca Yitzhak, ele é carruagem de Gvurá. Nisso, este segredo inicial já está nos mostrando que Pinchas, ele se revestiu da Gvurá de Yitzhak, a Gvurá do Yud. Mas, e este Yud pequeno, o que quer dizer? Na língua aramaica, como que escrevemos pequeno? Ze'airá, Ze'airá. Ze'airá é pequeno em aramaico. Yud Ze'airá. Vamos fazer a gematria e encontrar o segredo. Yud é 10, Zayin é 7, Ain é 70,
Yud é 10, Resh é 200 e Aleph é 1. Quando fazemos aqui a soma, encontramos 298. Que palavra também tem esta mesma gematria, 298? Rahamim. Vamos escrever Rahamim? Rahamim. Rahamim significa misericórdia. Resh é 200, Het é 8, Mem é 40, Yud é 10 e o mesmo sufixo também é 40. Então temos aqui a mesma numeração, 298. Ou seja, um Yud pequeno, ele vai trazer a energia de misericórdia. Assim, mesmo que Pinchas, ele se revestiu de Gvurá, a Gvurá de Yitzhak, que era a Gvurá positiva, o heroísmo, a força, a resiliência, o dizer não ao errado, o enfrentar o mal de uma forma de colocar um limite para o mal. Este foi o revestimento que Pinchas trouxe sobre si, o Yud do pai Yitzhak, só que de forma pequena. E isto em aramaico vai trazer a energia de misericórdia. Baruch Hashem. Vemos que as letras, elas são códigos para a mudança da realidade. O Eterno cria todas as coisas com a sua palavra, ou seja, utilizando do hebraico, das letras hebraicas. E nós conseguimos também recriar no sentido de mudar alguns julgamentos, alguns decretos com a transmutação das letras. Tendo o conhecimento do hebraico e do significado das palavras em hebraico, do que elas trazem como energia, podemos então transformar a realidade. E foi isso que Pinchas fez, utilizando-se do Yud, ou seja, se revestindo de linho. Lembre-se, a vestimenta do sacerdote deveria ser toda de linho. Esta Gvurá, essa força que é simbolizada pelo linho, vai demonstrar que quando acontecer de um mal começar a surgir, começar a ganhar força, a Gvurá deve entrar em ação e cessar com o mal. Porém, como tudo nessa vida, temos consequências dos nossos atos. O Zohar vai nos trazer uma sabedoria, onde, quando aparece no rolo da Torá as letras de tamanho diferente, ou maiores que o normal, ou menores, existe também um significado. O significado das letras, quando estão em maior tamanho, é que aquela energia específica daquela letra está se referindo aos mundos espirituais, aos mundos superiores. E quando aparece a letra de tamanho pequeno, como esse Yud de Pinchas, vai trazer uma energia para o mundo de Asiá, o mundo físico. Nisso, Pinchas, ele revestindo-se dessa Gvurá, mesmo que positiva, ele trouxe para si essa força de Gvurá. E quando mais na frente ele vai se tornar o profeta, o Navi, Eliyahu, ele continua com esta vestimenta de Gvurá. Ou seja, todos os atos de Eliyahu mostrados ali no Tanakh vão se referir à energia de Gvurá. Por quê? Porque Pinchas trouxe sobre si para o mundo físico esta energia de Gvurá. Contudo, quando acontece a sua ascensão, a sua transformação, a sua transmutação de homem físico para Malach, esta energia ela é deixada para trás e ele se torna então um Malach da Shalom, ou seja, aquele pacto de Shalom que o Eterno firmou com ele ali no deserto. Após a sua transmutação, ou seja, quando ele deixa o mundo físico de uma vez, que ele se torna anjo, então esse pacto passa a vigorar e esse Yud que ele trouxe sobre si, ou seja, essa Gvurá, mesmo que positiva, ela vai cessar. Baruch Hashem. E esta questão de utilizarmos das letras sagradas. É dito pelos sábios que Yaakov Avinu, ele tomou de Esav um Yud. E isso fez toda a diferença.
porque este Yud, sendo ele pequeno desta forma, como eu disse, né, a respeito de Pinhas, ele vai trazer energia de misericórdia. Nós já temos o conhecimento que os 3 primeiros meses do ano cabalístico, né, os 3 primeiros meses têm a energia de Jacob e os 3 seguintes a energia de Esav. Com isto, o 6º mês teria uma energia de total desolação para Jacob, para o povo de Israel, pelo fato de que o primeiro mês de Esav, que é o 4º mês do ano, que é Tammuz, ele é água. A água, no lado ruim, né, no lado negativo, vai ser uma desordem emocional, né, uma bagunça emocional. Contudo, água, ele também denota misericórdia. E nisso, o estrago não é tão grande. Mês de Av, nossa, aí é fogo, ou seja, um julgamento muito severo. E ele sendo de Esav no dia 9, é o dia muito negativo, o mais negativo do ano. Contudo, o fogo, ele traz também a conotação de conexão com a luz, conexão com os mundos superiores. Nisto, ele também não é o pior dos meses de Esav. Mas o 6º mês, que é o mês de Elul, ele sendo total de Esav, que Baruch Hashem, com a tomada do Yud por Jacob, não ocorreu, seria um mês de terra, ou seja, a terra é o fim da vida está debaixo da terra. Seria o enterro, né? A derrocada final, a caída final de Jacob. Mas Jacob tomou de Esav este Yud. O nome original dele seria desta forma. Seria Sin, Vav, Yud. O nome dele seria Asui. Asui significa feito, pronto. Porque Esav nasceu muito peludo, como uma pessoa adulta. Então o nome dele seria Asui, que estaria referido a esta palavra de que ele estaria feito, pronto, já estava como um adulto. E Jacob, porque nasceu a segurar o calcanhar de Esav, o nome original dele seria Ekev. Ekev significa salto. Salto no sentido de levantar o calcanhar, ok? Então, significa salto, mas nesse sentido, de que aquele salto que a gente dá só com o calcanhar. Contudo, Jacob tomou o Yud de Esav, e o nome de Esav se tornou, né, no caso de Esav, e Jacob se tornou, não Ekev, mas Yaakov. Como essa questão de tomar a letra? Vemos que os grandes sadiquim, eles conseguem fazer essa fuga do mundo físico, onde somente aqui no mundo físico existe tempo e espaço. Quando o sadik, ele pode ultrapassar esta barreira, ele consegue fazer essa viagem entre mundos, eles então saem fora do tempo, ou seja, eles podem chegar num momento, ou seja, que poderia fazer uma mudança de um passado e até mesmo do futuro, né? Então, por isso, os grandes sadik, eles conseguem fazer estas meditações elevadas, onde eles ficam fora da prisão do tempo, da prisão temporal. Assim, Jacob conseguiu influenciar os seus pais a não colocar aquele nome original, e sim este nome nele, onde ele teria o Yud. E este Yud traria a misericórdia para seu povo, o povo de Jacob, que é Israel, e assim, no mês que seria o mês mais severo para o povo de Israel, se torna o mês onde o Eterno derrama mais da sua misericórdia. Estamos nos aproximando ao mês de Elul, que é exatamente este mês.
o mês onde nós temos uma oportunidade ímpar de nos aproximarmos do Eterno em Techuvá. Bli Neder, estarei fazendo uma série de vídeos sobre Techuvá aqui no canal, para que nós possamos então compreender exatamente o que é a Techuvá e transformarmos as nossas vidas aproveitando a energia de Elul que está próxima. Baruch Hashem. Existe ainda mais um segredo do nosso pai Yaakov. O pai Yaakov esteve em contato com Eliarro, o próprio Pinchas, quando este já estava como Eliarro, e fez um acordo com ele. Existem 5 passagens do Tanar, onde o nome de Yaakov contém um Vav, que não é original do seu nome, e existem 5 passagens do Tanar, onde o nome de Eliarro não contém o Vav, sendo chamado apenas de Eliá. Vamos escrever? Eliarro originalmente se escreve dessa forma. Eliahu. Dessa forma escrevemos Eliarro. E como escrevemos Yaakov originalmente? Yaakov. Mas existem 5 passagens, como eu falei, que aqui aparece um Vav. E aqui não aparece o Vav. Isto foi um acordo fechado entre os dois. Por que um acordo? Porque temos aqui um Vav 5 vezes no nome de Yaakov. 5. É como se desenhássemos aqui uma mão, certo? Com 5 dedos. Cada dedo é um Vav. E o acordo entre os dois foi como um aperto de mão. Isso é importante saber. Quando a gente faz um aperto de mão com alguém, mesmo que a gente não faça a promessa com a boca, isto vale para os mundos espirituais como um acordo fechado, um juramento. Certo? Então, este acordo entre o pai Yaakov e Eliarro Hanav, de que Eliarro Hanav fizesse o possível para manter a redenção dos filhos de Yaakov a salvo. Baruch Hashem. Um exemplo deste perambular dos tzadikim entre os tempos é uma passagem que temos na Brit Hadashah, onde existe a transfiguração do Mashiach no monte, como Eliarro Hanav e com Moshe Rabbeinu, inclusive com o personagem Eliarro. Eliarro caminhou entre os tempos, né? Moshe não é do mesmo tempo que Eliarro, Moshe é do tempo de Pinchas, ou seja, quando Eliarro se transformou no profeta Eliarro, que nós conhecemos, Moshe não existia mais no mundo físico. Então vemos ali 3 tempos, Moshe Rabbeinu, que é o tempo do deserto, vemos Eliarro, que é o tempo dos profetas, e vemos Yeshua, então ali no começo, né, do 1º século da Era Comum. Vemos esta andança do tzadikim entre os mundos, entre os tempos, todos juntos. Contudo, cada um viveu em época diferente, ou seja, viveu no mundo físico, porque eles estão vivos. Todos os tzadikim estão vivos. Eles caminham entre os mundos, entre o presente e o passado. Por isso, podemos mudar muitas situações, inclusive fazer a Techuvá plena, com a reza, com a transmutação das letras, com as meditações, certo? Isso vai nos ensinar que nós temos como consertar na raiz do problema. Vamos estudar sobre Techuvá a fundo aqui no canal. E nós podemos voltar no tempo, literalmente, e consertar o que fizemos de errado. Então vamos voltar aqui. Com este acordo firmado com a mão, né, que Yaakov firmou com Eliarro, então Pinchas, ele estava zelando deste acordo que ele já tinha capacidade de saber que aconteceria no futuro, ele sendo Eliarro e fechando o acordo com Yaakov. Vamos ver como foi que isso ocorreu? Daqui compreendemos o porquê que ele atacou a Zimri, que foi aquele homem que estava deitado com Cosbi, fazendo o ato pecaminoso, né? Então, por que ele atacou Zimri? Porque ele odiava Zimri? Não.
ele foi zeloso com a alma, até mesmo de Zimri, com a alma de todo o povo, porque estava acontecendo uma morte espiritual de Israel naquele momento. E ele também teve dó e pena e piedade e rahamim, misericórdia de Zimri. Por quê? Porque, como eu falei, os Sadikim, eles viajam nos tempos. E ele viu que Zimri iria vir a ser, num tempo à frente, o Akiva, o Rav Akiva. E o Rav Akiva, ele foi quem? Nada mais, nada menos do que o mestre de Shimeon Bar Yochai, que é o que trouxe, através de Eliyahu, a revelação do Zohar. Nisso, Eliyahu poupou a alma de Zimri, destruindo o seu corpo. E assim Zimri pôde voltar novamente e fazer a sua correção. Interessante que morrem 24 mil homens da tribo de Shimeon, que é a tribo de Zimri. E quando o Rav Akiva, ele está aqui, com seus 24 mil alunos, infelizmente eles entram numa confusão por causa de um Mashiach falso e eles são mortos, os 24 mil. Ou seja, ele traz de novo, como se ele, com o erro dele, trouxesse a morte para 24 mil pessoas, no caso, seus 24 mil alunos. Isso tem a ver também com a pessoa que segue, ela é responsabilidade do mestre. Ou seja, o mestre, aquela pessoa que é mestre de Torá, que é quem guia, os alunos, tem que ter muito cuidado, não apenas com a sua própria vida espiritual, mas zelando daqueles que o seguem. Por quê? Porque ele pode trazer decretos de morte para aquelas pessoas, ou de vida, a depender das escolhas que o mestre fizer. Baruch Hashem. Mas, de qualquer forma, entre os alunos de Rav Akiva estavam Shimeon Bar Yochai, E depois o Rav Akiva, ele traz mais 24 mil jovens, 24 mil homens para o estudo de Torá. Ele consegue fazer essa restauração. Antes de que ele faleça aos 120 anos. Ele conseguiu fazer a correção plena, porque é dito que uma pessoa que morre aos 120 anos, exatos, cravados, ela está demonstrando que ela conseguiu fazer uma correção plena. Baruch Hashem, assim como Moshe Rabbeinu e outras pessoas que nós temos citadas na Torá. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Então, o Pinhas, através destas viagens no tempo, destas mudanças das letras, ou seja, de mexer com os blocos de construção da realidade, que são as letras sagradas. Essa construção pode ser alterada. E a Parashat Pinhas vai nos trazer esta grandeza. Eu vou encerrar aqui o vídeo com a referência do Mashiach. Já citei ele, tendo acesso a Pinhas, a Eliyahu no monte. Sabemos que ele vem, da próxima vez aqui, sendo anunciado por Eliyahu, que faz parte daquele acordo dele com o Pai Yaakov, porque Eliyahu, ele tem que estar envolvido com a redenção do povo de Israel. Por isso, ele que vai fazer a proclamação de Mashiach ben David, Baruch Hashem. Mas, na oração do Pai Nosso, Avinu Sheba Shamayim, Yeshua vai nos trazer outro segredo maravilhoso. Antes de entrarmos no segredo do Mashiach, eu quero novamente aqui mostrar o nome original de Esav, que seria dessa forma: Isui. Que nome podemos formar com essas letras? Se pegarmos o Yud e colocarmos primeiro, se pegarmos o Sin, e transformarmos em Shin aqui, se pegarmos então o Vav e colocarmos aqui e o Ain no final da palavra, temos o nome do Mashiach, Yeshua. Muitos judeus hoje utilizam-se desta realidade para dizer que Yeshua, nosso mestre, nada mais nada menos era o Esav encarnado. Mas isso não é verdade. Como eu disse para vocês, muitas vezes a palavra que tem a mesma gematria
ela mostra que ela é totalmente oposta à outra. Nisso, Yeshua significa salvação. Ele tem a essência oposta da clipá. Ele tem a essência de pureza. Ele tem a essência de elevação e libertação das nossas almas. Baruch Hashem. Parte do acordo também de Jacob com Eliarro é que Eliarro, em algum momento, retirasse o vav de Esav. E Esav deixaria de ser Esav, como nós o conhecemos, para ser Ash. Ash tem uma gematria interessante. Vamos fazer essa gematria? Ain 70, Shin 300, 370. A segunda linha do Ana Berroa, Krak Satan, a primeira palavra, Krak, vai trazer essa mesma gematria. Uf 100, Resh 200, Ain 70, 370. O que quer dizer isso? Ou seja, quando Eliarro anunciar o Mashiach, ele vai estar tirando esse vav do Esav. Ele vai estar trazendo para o Esav a energia do Kra, que significa rasgar, que significa destruição. E o Esav será destruído. O acordo de Eliarro com o pai Yaakov vai se tornar real no sentido de resgatar os filhos de Jacob, os filhos de Israel, neste momento, quando Eliarro anunciar o Mashiach e retirar o vav de Esav. E Esav se tornar Ash. E o Ash tem a energia da destruição. Baruch Hashem. Agora vamos para o segredo do Avinu Shebashamayim trazido por nosso Mashiach Yeshua. No finalzinho da reza, na última frase, ele vai dizer o seguinte. As duas últimas frases, na verdade. Ele vai dizer Ki lecha hamalecha. Vamos escrever? Ki lecha hamalecha. Ki lecha hamalecha. Ha ma mam la ha. Hamamlacha significa o reinado, que é pois, e lecha é para ele. Pode anotar que eu vou apagar para fazer o restante. Próxima frase. Vehagvura. Ve ha g vu ra. Vehagvura. E a gvura, e a força de Deus, e o heroísmo de Deus. Ve ha feret. E re feret. A Gvurá e a Tferet, a gente sabe que são do cifrou, termina com Leolamim, amém. Leolamim, le o Leumei, Olamim, Olamim. O que significa Leolamei? Leolamei quer dizer para os mundos, ou para o mundo, para o universo, no sentido de mundo, né, de toda a grandeza. Olamim, eternamente, né? Então, qual é o segredo
Pode anotar, né? Que isso aqui também vale como aula de hebraico para vocês. Qual é o segredo que Yeshua está trazendo para a gente aqui? Ele vai citar duas sefirot. Ele vai citar primeiro Gvurá, depois ele vai citar Tiferet. E por último ele vai dizer que isso vai ser para sempre. Amém. E antes ele disse o quê? Que o reino de Deus estaria sendo estabelecido. Quem ele cita primeiro para estabelecer o reino? A Gvurá. Vamos dar uma olhada na Sefirot, então? Vou escrever somente as de cima, a Gvurá, a Tiferet e o Hesed, certo? Então nós temos aqui a Tiferet, que é citada na música, na reza. Logo acima de Tiferet, nós temos a Gvurá, que também é citada. E nós sabemos que paralelo a Gvurá existe a reza. Baruch Hashem. Então, pela explicação do Mashiach, o primeiro passo é a Gvurá. Para depois nós conseguirmos que a Tiferet, que a beleza de Deus, ocorra. É bem plausível quando nós estamos pedindo para que desça a bênção. Ou seja, vai passar primeiro pela Gvurá para depois chegar em Tiferet. Ou seja, realmente precisamos primeiro receber um juízo de Deus, precisamos de resiliência, precisamos de dizer não para depois brilhar a beleza da Tiferet, né? Para que nós recebamos do Eterno as suas luzes, os seus segredos. Primeiro passamos por Gvurá. Olha a sabedoria do Mashiach. Contudo, é dito que vai ser estabelecido o reino de Deus. Não é apenas chegar em Tiferet. O estabelecimento eterno do reino de Deus também vai depender disso. E nós sabemos que quando o Mashiach voltar, existirá Shalom na terra. Está escrito. Ou seja, vai acontecer a Hesed. Então, vai ter um caminho que retorna. Vamos ver como acontece tudo isso? Vamos desenhar a Sefirot da maneira que elas se encontram no universo, intercaladas uma sobreposta à outra. Vamos ver como vai ficar tudo isso. Então, o Yeshua vai citar a Gvurá. A Gvurá é citada primeiro. E depois da Gvurá aparece a Tiferet. E, por último, nós compreendemos que o reino de Deus estabelecido traz a Hesed. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando a Tiferet, que contém a Gvurá dentro dela, estiver plena, estiver em plenitude, trabalhando as duas junto, lado a lado, Gvurá com a beleza de Deus, ou seja, em nós, né? Porque Tiferet vai representar Yaakov, vai representar Israel corrigido. Então, quando Israel, vamos mudar de nome para poder compreender. Quando Israel, Yehuda, que é Israel, né? Vamos tirar Tiferet aqui. Quando Israel tiver incorporado a Gvurá, né? Incorporado o zelo de Deus, incorporado a resiliência, o dizer não ao mal, a força, o heroísmo de Deus. Quando Israel incorporar a força de Deus, então Israel vai receber, porque nós sabemos que está uma sobre a outra. Então vai começar a vir então a força de Hesed sobre Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus vai incorporar tudo isso. Então primeiro Israel tem que incorporar Gvurá. É isso que Mashiach está nos ensinando. É isso que Pinchas trouxe na Parashá. É isso que Yaakov Avinu também lutou em suas preces e em suas meditações para poder fazer-nos entender que para nós sermos felizes, para nós alcançarmos a redenção final, precisamos utilizar da Gvurá para cortar o Esav, para cortar o Satã, para destruir o Yetzer Hara. E assim nós poderemos então gozar da Hesed após a junção da Gvurá dentro de Israel, que é a Tiferet. Baruch Hashem, vamos ficar por aqui com esses lindos segredos da Torá Sagrada.
Peço a vocês que deixem um like no vídeo, compartilhe com pessoas que têm interesse em aprender os segredos da Torá e se alimentarem e satisfazerem suas almas da luz da ouro sagrada do divino. Baruch Hashem. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam.